Boa noite! Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? E hoje, especialmente, nós vamos comunicar aos nossos amigos que estudam conosco que iremos gravar hoje o nosso último estudo do ano de 2022. A nossa casa espírita, todo ano, quando chega na última semana de novembro, nós damos um tempozinho nos estudos, aí ficamos dezembro e janeiro para o pessoal dar uma relaxada, apenas nos estudos. As nossas reuniões públicas, os nossos trabalhos, atendimentos na casa espírita continua normalmente, sem interrupção. Nós apenas interrompemos o estudo, tanto virtual quanto o presencial, para que o pessoal se recomponha com as famílias no final do ano, recebe as visitas, alguns viajam para dar uma descansada com tudo direito, né? Então nós estamos avisando que esse será o nosso último bate-papo deste ano. Retornaremos, se Deus assim o permitir, na primeira semana de fevereiro, se Deus assim o permitir, e temos certeza que Ele permite. Então vamos agradecer primeiramente o Pai da vida, agradecer a Jesus, a esses espíritos queridos que nos intuem, nos acompanham, que nos acompanharam durante esse ano de 2022, que possamos ter um próximo ano repleto de realizações, de paz, de esperança, de fraternidade entre os humanos, né? Que é o que nós estamos mais precisando, né? E pedir a Deus que abençoe a cada um dos nossos irmãos que acompanham conosco os estudos e que vai ficar gravado no YouTube também para aquelas pessoas que quiserem vir posteriormente. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E também será o nosso último bate-papo a respeito do livro, né? O Evangelho de Emmanuel, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Comentários à Carta de Paulo. Será o nosso último bate-papo, porque em fevereiro nós vamos começar com outro assunto. Esse aqui vai ficar à disposição, o livro recomendado para que todos, né, que queiram adquirir, é muito bom, traz muitas reflexões, Emmanuel é fantástico, como sempre foi nas suas colocações. E hoje, no nosso bate-papo, nós vamos ver a carta de Paulo, um trechinho, de Gálatas, capítulo 2, versículo 8, em que Paulo escreve aos Gálatas dizendo: pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. E Emmanuel, através do livro Pão Nosso, da editora FEB, no capítulo 25, pegou esse trechinho e traz para reflexão, para a gente, bem sucinto, mas de uma profundidade imensa, o tema O Cristo Operante, em cima desse parágrafo da carta de Paulo, né? E ele começa nos dizendo: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo, que é o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Olha que fantástico, né? Emmanuel nos chama a
reflexão para que nós pensássemos um pouco, pensamos um pouco juntos, né? Vamos analisar o que ele queria nos dizer. Quando ele fala de vários, como é que ele diz aqui, do sectarismo religioso, né? Em todas as linhas da evolução terrestre, ou seja, em todo o tempo de Jesus para cá, né? O princípio do bem, entre santuários e academias, movimentavam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes, os fanáticos, e criavam opiniões. Então nós vimos que a religião, principalmente a cristã, no decorrer do tempo, na história do cristianismo, houve muitos equívocos, má interpretação, não entenderam muito bem o que Jesus propôs no seu evangelho, qual era a proposta do Cristo através dos evangelistas. E criou-se N grupos religiosos, cada qual com uma vertente. Eles interpretavam a religião, o evangelho, da sua maneira. E muitos defendiam, como ele diz aqui, opinião e sustentavam na fogueira da opinião a verdade que eles achavam que era, não a verdade do Cristo. Né? Então, e até hoje nós vemos isso. Até hoje a gente vê isso. Hoje a gente vê irmãos nossos que se dizem cristãos barganhando com Deus coisas materiais. A gente vê irmãos nossos fazendo conchavos no meio espírita, tá? Tentando fazer conchavos com os espíritos para adquirir alguma coisa que depende do seu esforço próprio. Então não se modificou muito, não. Então o que o Emmanuel está nos chamando a atenção? Para que observássemos o exemplo de Pedro e Paulo. Pedro, por quê que ele diz Pedro e Paulo? Que ele diz aqui, Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente naquela época que era difícil. Enquanto se pregava olho por olho, dente por dente, veio Jesus pregar o amor ao inimigo, dar a outra face. Então, Pedro centralizou todas essas propostas do evangelho, reajustando o que? As aspirações do povo escolhido, dos judeus, dos hebreus, que tinham a Torá como lei, em que Moisés teve que ser duro para conter aquele povo. Talvez muitos de nós estávamos lá também, né? Então Pedro, ele entendeu o evangelho. E o que o Emmanuel nos diz? Ele centralizou esse trabalho do evangelho e reajustou as aspirações dos povos. Os povos que ele está dizendo dos hebreus. Aspirações essas de um Deus único, de um reino que Jesus pregava, né? Meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo, né? Será sentada à direita de Deus Pai, por aí vai. E por que Paulo? Paulo foi poderoso imã na renovação dos gentios. Ele saiu de perseguidor dos cristãos para absorver o evangelho, começando com Ananias, que foi o seu mentor, por assim dizer, encarnado, né? Ananias, Pedro e aquele grupo que se reuniu, né? Logo após a conversão, na entrada de Damasco, e ele levou aos gentios o evangelho, as propostas do evangelho. Enquanto que Jesus, o Emmanuel está nos dizendo aqui, que a proposta de Jesus, ou seja, do Cristo operante, ainda está esparramado nas religiões, com cada qual com as suas interpretações. É isso que ele pede para que a gente preste bastante atenção. E ele termina, é um trechinho curtinho, ele termina dizendo, olha, é tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Né? Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Não são. Nós não somos detentores de privilégios divinos, nem padre,
nem pastor, nem líder espírita, presidente de centro, de jeito nenhum. Nós não somos detentores de privilégios divinos. Nós somos um grupo de seres encarnados que Jesus aceitou no planeta, né? Para essa escola bendita, como um hospital-escola, para que a gente aprenda e se cure das nossas mazelas de passado. Estamos todos em processo evolutivo. Né? E ele continua, que cada aprendiz se esforce por criar no coração uma atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações a cada dia. Ou seja, ninguém tem privilégio. Quando nós falamos assim, mas fulano é iluminado. Não, todos somos iluminados, todos. Talvez o fulano tenha um pouco mais de bagagem de conhecimento, porque estuda, porque briga com as suas más tendências para se melhorar no dia a dia. Né? Mas ele não é superior a ninguém. Que Emmanuel deixou bem claro. Não nos, para que a gente não fique, né, nessas queixas injustas, encarando os discípulos sinceros por detentores de privilégio. Não, tem os discípulos sinceros, mas não são detentores de privilégio. É um pouco duro, né, mas a gente só aprende assim. Meus irmãos queridos, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo que por vezes vocês, entre aspas, perdem assistindo, né, os nossos estudos, essas reflexões de Emmanuel, que nos faz muito bem, por sinal, e que nós possamos ter, como se diz, ficado um pouquinho de cada uma dessas reflexões no nosso campo mental. Aí, nesse final de ano, com todos os nossos queridos corações que estarão em volta, né? Que será uma atmosfera mundial de paz que a gente espera, né? Nós possamos, como diz o finado meu pai, mastigar, sentir e colocar em prática o pouquinho que nós aprendemos na nossa caminhada. Um beijo no coração de todos, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Em fevereiro nós estaremos de volta, se Deus assim o permitir, com novos assuntos para as nossas reflexões. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até lá.